Muito bem. Agora sim, mais uma vez, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui em um webinar sobre ESG. O nosso tema principal do dia é ESG, com um olhar específico para a indústria de artefatos de borracha. Eu sou o Reinaldo, presidente executivo da Abiarb do Sindibor, diretor executivo da Aresp. Estamos aqui com convidados da Abiarb do Sindibor e do segmento de borracha. Temos aqui hoje também a participação do presidente da Abiarb do Sindibor, Marcelo Zaidan. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Logo mais eu vou passar a palavra para você dar boas-vindas a todos. Obrigado por prestigiar o evento. Nosso painelista convidado é o Henrique de Oliveira Brito. Todos ou muitos conhecem o Henrique, pois ele já atua na indústria da borracha há 39 anos, tendo como ocupação diversas posições de químico formulador, a diretor de unidade de negócios e diretor de operações. Foi presidente da nossa coirmã, Associação Brasileira de Tecnologia da Borracha, a ABTB, de 2014 a 2016. Ele é coautor do livro ESG, Estratégias de Sucesso Transformando Pequenos e Médios Negócios, graduado em Química Industrial pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com especialização em Engenharia da Qualidade, Gestão Empresarial, Gestão da Inovação, MBA em ESG e diversos cursos em Tecnologia de Elastômeros no Brasil e no exterior. Muito obrigado, Henrique, por aceitar o nosso convite em trazer aqui um pouco de atualização sobre o universo ESG, com aplicação e foco específico para o segmento de borracha. Hoje tentaremos endereçar algumas reflexões, né, nesse campo, como, por exemplo, o ESG, por que é importante para as empresas, como as indústrias podem minimizar os impactos ambientais das suas operações, e a mais, talvez, interessante de todas aqui, ESG, por onde começar, né? E antes de passar a palavra para o Henrique, o nosso convidado, também sócio da consultoria técnica e comercial Bristen, parceira realizadora deste evento, junto com a Greenway, unidade da CIA de sustentabilidade, a rede ESG Brasil, além das entidades Abiarb, Sindibor e Aresp. Antes de passar a palavra para o Henrique, eu gostaria de convidar o Marcelo para saudar aqui a todos o nosso presidente Marcelo Zaidan, da empresa Mangotex. Por favor, Marcelo. Bom dia, Reinaldo. Bom dia a todos os associados. Henrique, muito obrigado pela contribuição no dia de hoje. O SG virou notícia de jornal todo dia. A gente vê esse tema sendo discutido diariamente na televisão, nos jornais, e isso porque está se percebendo os efeitos climáticos e também os problemas sociais que existem no mundo e que as empresas precisam se voltarem para atuarem sobre esses pontos, né? Então, eu considero essencial que todas as empresas tenham um programa de ESG, leiam a norma ABNT 2030 e procurem se entender esse desafio que a gente tem pela frente. Muito obrigado aí pela presença de todos e uma boa palestra, Henrique. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. E última orientação em relação ao nosso trabalho de hoje, que deverá se estender até às 11 horas, pontualmente. Eu convido a todos para endereçar questões pelo chat ao longo da palestra e, ao final, por volta de 10 minutos antes de encerrarmos, o microfone estará aberto a todos também. Tentaremos contemplar todas as perguntas, aquelas que não forem contempladas, enviaremos para o Henrique, e ele nos fará a gentileza de compartilhar a sua reflexão sobre o tema.
ou a pergunta enviada. Muito bem, Henrique, a palavra é sua. Obrigado mais uma vez. Um bom evento a todos. Bom dia, eu sou o Henrique Brito. É uma satisfação estar com vocês essa manhã, trocando conhecimento, trocando experiências sobre ESG. Eu agradeço a presença de todos, de modo muito especial. Agradeço a Biab, ao Sindibor, à Aresp, ao Renato Megna, ao Marcelo Zaidan, ao Marcos Carpegiani pelo convite, e a Elielma e equipe pelo suporte. Eu vou colocar aqui a apresentação, vocês me avisem quando eu estiver aparecendo aí na tela. Perfeito, hein? Ok, bom. Então, nosso tema hoje é ESG com olhar específico para o setor de artefatos de borracha. Eu estou aqui também representando a Bristen, a Greenway e a rede ESG Brasil. Eu não vou tomar muito tempo de vocês, mas eu quero, durante 5 minutos, apresentar rapidamente aí essas empresas. Tá? A Bristen é uma empresa de consultoria técnica e comercial para o setor de polímeros, com um foco um pouco mais específico na área da borracha. Né? Somos em 3 pessoas, eu sou o sócio fundador, eu sou formado em Química, atuo há muitos anos no setor e já foi apresentado ali pelo Reinaldo. Né? A Karen Brito é minha sócia, ela também é química industrial, ela é mestre e doutora em engenharia de materiais, nos 2 casos trabalhando sempre com elastômeros, e tem um perfil bem voltado para a parte de pesquisa, de desenvolvimento e inovação. E conosco trabalha a Cristiane Mausa, ela é consultora técnica, a Cristiane é engenheira química, engenheira mecânica, mestre em engenharia de materiais e doutoranda em engenharia de materiais. Em ambos os casos também trabalhando com elastômeros. Os nossos serviços, os principais estão relacionados ao desenvolvimento de matérias-primas de fontes sustentáveis, ao desenvolvimento de produtos e processos e ao suporte técnico comercial. O nosso diferencial é que, pela estrutura da equipe, a gente tem condições de prestar o suporte desde pesquisa aplicada e P&D, passando pela fase de avaliação e validação de produtos e chegando até o suporte à colocação do produto no mercado. A outra empresa é Greenway, unidade CIA de sustentabilidade. Eu sou cofundador da Greenway. O outro cofundador é o Daniel Paludo, que eu acredito que a maioria de vocês conhecem. O Daniel, além de ser cofundador da Greenway, é o proprietário da CIA e vice-presidente do Conselho de Administração da Vipal Borrachas. Nosso propósito na Greenway é fornecer matérias-primas e insumos sustentáveis para a indústria de polímeros, com foco também um pouco maior na parte de borracha. Tá? Os nossos insumos sustentáveis, obrigatoriamente, eles vêm de 4 origens, né? Ou são materiais de origem renovável, ou de origem reciclável, ou vem de economia circular, ou são produtos que podem não atender nenhuma dessas 3 categorias anteriores, porém, quando comparados com produtos tradicionais de mercado, eles apresentam um risco à saúde humana e um impacto ao meio ambiente muito menor. Tá? Aqui, para vocês terem uma ideia aí dos nossos parceiros na parte de matérias-primas. Okay? E, por último, a rede ESG Brasil. Nós somos em 17 pessoas, estamos localizados em todas as regiões brasileiras. Nós somos pessoas com formações muito diferentes, experiências bem diferentes,
habilidades, competências bem diferentes, o que é muito importante para o ESG. Nós temos algo em comum, né? Nós somos todos ex-alunos do MBA ESG do IBMEC Exame, e em conjunto nós criamos a rede ESG Brasil. O objetivo da rede é fornecer, né, soluções, desenvolvimento e aplicações das melhores práticas sociais, ambientais e governança para as organizações. Nós temos uma série de serviços, né, dando destaque à parte de treinamentos, workshops e palestras de sensibilização das lideranças, diagnóstico ESG, mapeamento de cadeia de valor e análise de materialidade, suporte à implementação de projetos e processos ESG, treinamentos de equipes, relatórios ESG de acordo com o GRI e IFRS. Tá? Para cada um desses pilares, nós temos também uma série de outros serviços. Ok? E com essas 13 empresas, a gente acaba atuando como agentes, né, de divulgação e viabilização do ESG. Quero colocar aqui um destaque para o livro ESG, Estratégias de Sucesso. Eu sou um dos co-autores, nós somos em 20 pessoas. Nós lançamos esse livro no final do ano passado, e agora, já na segunda edição, ele já está vindo aí com o selo de best-seller. Bom, a nossa agenda, passando rapidamente, vamos falar inicialmente alguns conceitos sobre ESG e sustentabilidade, depois vamos conversar por que esse assunto é importante para as empresas, o que esse assunto tem a ver com as indústrias da borracha, o que as empresas do setor estão fazendo e depois por onde começar. E, por último, eu quero deixar aproximadamente uns 10 minutos para a gente fazer uma troca de conhecimentos e experiências. Tá? O assunto ele é bastante denso, ele é um assunto complexo, então eu vou andar com uma velocidade relativamente rápida para que a gente, ao final, tenha tempo para trocar informações, ok? Bom, sustentabilidade, né? Quando a gente fala em sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável, o conceito mais usualmente aceito é um que foi desenvolvido ali na década de 80, onde diz que sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável é um desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazer as suas próprias necessidades. Significa possibilitar que as pessoas, agora e no futuro, atinjam um nível satisfatório de desenvolvimento social e econômico e de realização humana e cultural, fazendo, ao mesmo tempo, o uso razoável de recursos da terra e preservando as espécies e habitats naturais. O que é importante destacar aqui? Que, apesar de muita gente, quando fala em sustentabilidade, fazer uma correlação somente com o meio ambiente, a gente precisa ter claro que, quando se fala em sustentabilidade, nós estamos falando de meio ambiente, mas também estamos falando de questões sociais e questões econômicas. Ok? Um outro termo importante é ESG, é um termo mais novo, ele surgiu a partir de 2004, através lá da ONU e do Pacto Global e Banco Mundial, onde foi feita uma provocação às empresas no setor financeiro, questionando como essas empresas poderiam incluir fatores sociais, ambientais e de governança na avaliação de empresas. Então, isso começou a tomar corpo em 2004, mas realmente isso veio de forma mais forte para o mundo das empresas, quando a BlackRock, que é uma das maiores gestoras de ativos no mundo, ela hoje tem mais de 9 trilhões, né, sob a sua gestão, ela
ela começou, principalmente a partir de 2018, a cobrar das empresas onde ela investiu, né, que essas empresas também começassem a levar em consideração os aspectos sociais, ambientais e digamos, de governança. Então, a partir realmente de 2018, isso tomou mais força. Depois veio a pandemia em 2020, que também ajudou a fortalecer essas questões de ESG. Tá? De uma maneira muito simplificada, tá? A gente pode dizer que ESG é um conjunto de critérios ambientais, sociais e de governança que devem ser considerados na avaliação de riscos e de oportunidades, e dos respectivos impactos desses riscos e oportunidades, com o objetivo de nortear as atividades, os negócios e os investimentos sustentáveis. Tá? Os três pilares, o primeiro é o E, tá? que vem do inglês Environment, meio ambiente. O foco do E é a gestão de impactos ambientais da organização na sociedade, visando a minimização desses impactos e a promoção da sustentabilidade a longo prazo. O S significa o social, né, e aborda o relacionamento que a organização mantém com as partes interessadas ou stakeholders, né? E isso é algo muito importante entender quem são essas partes interessadas, né? De modo geral, a gente pode dizer assim, parte interessada é qualquer pessoa, qualquer organização, qualquer comunidade que de alguma forma possa ser afetada ou se sinta afetada, ou que também possa afetar, né, as decisões e as atividades de uma empresa. Então, de modo geral, quando a gente está falando de partes interessadas, a gente está falando de quem? Dos acionistas, dos diretores, dos colaboradores, dos clientes, dos fornecedores, da comunidade, do governo, de sindicatos, associações de classe, imprensa, etc. Né? Não quer dizer que todas essas partes interessadas serão relevantes para todas as empresas. Cada empresa vai ter que fazer a sua avaliação e verificar quais são realmente as partes interessadas relevantes para o seu negócio. Ok? Bom, por último, nós temos ali o G, que é a governança, e o foco da governança é o quê? Alocar os recursos da organização, considerando criação de valor no longo prazo. Para quem? Para essas partes interessadas. Né? E também no G é muito importante que a empresa seja gerenciada de acordo com os princípios de governança, né? Integridade, transparência, equidade, responsabilização e sustentabilidade. Né? E aqui eu quero destacar que muitas vezes, quando se fala em governança, se fala geralmente em grandes empresas, né? Um conselho de administração, uma diretoria executiva, né? Mas o que é importante deixar claro é o seguinte, que qualquer empresa de qualquer porte necessita de uma governança. O que muda é a estrutura dessa governança, okay? Mas qualquer empresa exige uma governança. Okay? Bom, os três pilares são muito importantes, mas a governança é a base, porque se uma empresa não tiver uma boa governança, dificilmente vai ter uma boa gestão ambiental e uma boa gestão social. Ok? Bom, então, fazendo um resumo, a gente pode dizer que sustentabilidade é algo mais abrangente, é mais genérico, e ESG é algo bem específico, critérios bem específicos e com foco muito nas organizações, ok? Bom, agora, por que o ESG é tão importante, né? A gente precisa olhar o mundo onde nós estamos, né? Então, nós temos aí queimadas, e não é só na Amazônia, é no Chile, é nos Estados Unidos, é na Europa, né? Digamos, em vários países. Nós temos desastres naturais com alguma ação humana também, enchentes, secas, desastres não naturais provocados pela ação humana, poluição também provocada pela ação humana. Nós temos muitas doenças, pandemia, né? Toda hora aparece alguma nova. Nós temos guerras,
e nós temos um mundo hoje totalmente conectado, com uma velocidade absurda. O que ocorre no outro lado do mundo, em 5 minutos ou menos, todo mundo fica sabendo, né? Isso provoca reações, né? Diretamente na sociedade, com impacto muito importante, principalmente nas pessoas mais desfavorecidas, né? E também acaba provocando impactos muito fortes nas empresas. Então, nós temos hoje um mundo com aquecimento global que cada vez se comprova ser real, um mundo extremamente complexo, um mundo muito veloz, um mundo que parece que é uma crise atrás da outra, e um mundo muito incerto. Então, de alguma forma, o ESG acaba vindo como uma resposta, né? Aqui nós temos um levantamento feito pelo Fórum Econômico Mundial. Ele faz esse levantamento de riscos todos os anos, e o que fica muito claro ao longo desses anos é que os riscos ESG, ou os riscos não financeiros, estão entre as principais ameaças para as empresas. São os riscos que podem, de forma mais significativa, impactar o desempenho das empresas. Então, o ESG, colocando de uma forma resumida, a gente poderia dizer que uma empresa que tem um modelo de gestão com foco no ESG vai levar em consideração os critérios ambientais, sociais e de governança na avaliação dos riscos e das oportunidades, né? E dos respectivos impactos desses riscos e dessas oportunidades na sua tomada de decisão. O objetivo de quê? Perpetuar a empresa e satisfazer as partes interessadas. Então, de forma geral, a gente pode dizer que uma empresa com foco numa gestão com ESG, ela otimiza a gestão de riscos, ela está em conformidade com os regulatórios, e eles são muitos e estão crescendo, e vão crescer mais ainda. A empresa fica em condições de conhecer as prioridades das partes interessadas. A empresa tem condições de aproveitar melhor as oportunidades. Ela pode se antecipar às situações de mercado. Ela melhora a sua imagem perante as partes interessadas. Por conta disso, ela consegue também tomar melhores decisões. Ela cria valor para as partes interessadas, que nós temos de capitalismo de stakeholders. E aqui eu ponho o capitalismo em destaque para deixar muito claro que ESG é capitalismo, não é nenhuma outra coisa, só que é um capitalismo diferente, capitalismo de stakeholders. Com isso tudo, a empresa cria vantagem competitiva e estará melhor preparada para alcançar melhores resultados. Agora, o que a indústria da borracha tem a ver com esse assunto, né? Nós fazemos parte deste mundo, nós fazemos parte de importantes cadeias de valor. A indústria da borracha utiliza capital de terceiros, né? E quem empresta dinheiro está olhando muito essas questões de ESG. A indústria da borracha é potencialmente poluidora, ela utiliza produtos perigosos, ela consome recursos naturais não renováveis derivados do petróleo, que são responsáveis pelo aquecimento global. A indústria da borracha ela impacta a sociedade, por ela também é impactada. Então, a indústria de artefatos de borracha ela já é demandada por melhores práticas ESG, ou se não é, ela será demandada por melhores práticas de ESG. E quem que vai demandar? Os clientes, os fornecedores, os colaboradores, a comunidade, as fontes de financiamento e a sociedade. É uma questão só de tempo, né? Depende muito do porte de empresa, para quem você fornece, com quem você se relaciona, em que cadeia você está fazendo parte, ok? Bom, o que as empresas, então, estão fazendo, né? Se a gente olhar como se fosse um ciclo de vida, né, dos produtos e serviços, principalmente os produtos de uma indústria da borracha, desenvolvimento de produto,
compra de matérias-primas, fabricação, vendas e distribuição, utilização e final de vida. A gente chega à conclusão que a indústria da borracha gera muitos impactos positivos, mas ela também gera muitos impactos negativos. Então, a lógica qual é? Maximizar os impactos positivos e tomar ação para eliminar ou mitigar os impactos negativos. Ok? Então, vamos começar pelo E, né? Existem algumas temáticas que são mais importantes no E, a principal delas, das principais, é a questão de mudanças climáticas, tá? Mas eu vou passar o que eu tenho visto as empresas fazer. Em primeiro lugar, um fortalecimento muito grande da gestão ambiental e prevenção de poluição. Isso é básico, mas as empresas estão realmente reforçando. Tenho visto muitas empresas trabalhando para melhorar a qualidade do ar. Isso vem geralmente na utilização de produtos que gerem menor compostos orgânicos voláteis, são os VOCs, e também melhoria em sistemas de exaustão, principalmente seção de setores de mistura e vulcanização. Também tenho visto as empresas atuarem muito na questão de gestão de resíduos, utilizando esses materiais como fonte de receita e também recuperando esses resíduos para reutilização. E tenho visto aí empresas iniciando trabalhos de levantamento de gases de efeito estufa, principalmente escopo 1 e escopo 2, mas também escopo 3. Tá? Aqui um exemplo da Vibracústica, tá? Um trabalho que ela faz de recuperação de pallets de madeira. Esse é um trabalho muito interessante porque ela pega o E quando ela está recuperando os pallets de madeira, mas como ela faz essa atividade em associação com a Reviver Emaús, que é uma associação que emprega pessoas desfavorecidas, ela também aqui está fazendo um trabalho no S. Então, é super interessante. Numa ação, ela contempla o E e contempla o S. O que as empresas também têm feito de forma muito significativa é adequar os seus processos, os seus produtos para uma economia de baixo carbono. E aqui vem um aspecto fundamental, que é a melhor forma de garantir uma elevada sustentabilidade é operar com elevada eficiência e eficácia. Eu sei que isso aqui é um assunto da década de 90. Quem não fez lá na década de 90 tem que fazer agora. Quem fez na década de 90 essas questões de qualidade, produtividade, eficiência e eficácia, está refazendo, mas também com um olhar um pouco diferente, olhando a questão de menor consumo de recursos, água, energia elétrica, materiais, etc. Eu também tenho visto as empresas investirem em tecnologias disruptivas justamente para serem mais eficientes. Okay? Aqui é o exemplo de uma empresa também de artefatos de borracha que realizou um trabalho para reduzir o consumo de água. Okay? Também as empresas têm trabalhado muito na questão de eficiência energética, principalmente controle, gestão e redução de perdas de energia, substituição de motores, sistemas de refrigeração e aquecimento, substituição de energias não renováveis por renováveis e também, mesmo quem já trabalha com renováveis de hidrelétricas, também implementando sistemas de fotovoltaica e eólica. Tá? E tem visto também empresas trabalhando otimização de ciclos de vulcanização, né? Porque isso tem muito a ver com aquela questão lá da eficiência. Às vezes as empresas não são eficientes nos processos anteriores e para garantir uma vulcanização adequada, acabam aqui também sobreestimando o tempo de vulcanização. Eu tenho visto trabalhos nessas áreas. Eu sei que muita gente, muita empresa também fez esse trabalho na década de 90, no início da década de 2000, mas tem muita gente que está revisando esse assunto. Aqui um exemplo de uma empresa também do setor de borracha, que tem uma meta de, em 2030, ter todas as suas plantas no mundo inteiro com energia elétrica de fontes renováveis. Okay? Bom,
Cadeias de suprimentos têm um volume de ação também bastante grande, mas o principal é esse aqui. Eu acho que muita empresa já deve ter percebido, é a avaliação de fornecedores por critérios ESG. Tem muita gente que ainda está respondendo esses questionários de uma forma ainda não robusta e não está sendo cobrado ainda, mas pode ter certezas que essas questões serão cada vez mais exigidas. Também tenho visto muitas empresas colocando restrição e proibição a materiais classificados como perigosos. Tá? O que nós temos, por exemplo, é um documento, tem uma lista com mais de 100 produtos, e aqui exemplo de algumas empresas importantes que são signatárias desse documento, informando que, a partir de um determinado momento, existem algumas datas, não utilizarão mais os produtos que estão nessa lista. Alguns até já não usam, já estão, de fato, proibidos. Ok? Bom, tenho visto também muito trabalho na parte de ecodesign. Tá? Então, eu vou direto aqui mostrar um exemplo aqui de uma empresa que está na sua estratégia ecodesign. Então, aqui, por exemplo, ela conseguiu fazer uma peça 49% mais leve, com uma emissão de CO2 muito menor, com material reciclável. Aqui ela fez uma outra peça também com uma redução de peso, com uma emissão de CO2 menor, usando materiais biobased, e aqui também redução de peso e emissão de CO2. Né? Nós temos aqui também uma outra empresa usando material reciclado. Okay? Temos também a parte de insumos sustentáveis. Aqui nós temos muitos produtos que estão sendo utilizados, polímeros biobased, borracha natural, resinas vegetais, borracha micronizada e desvulcanizada, negro de fumo da pirólise de pneus, óleos vegetais, sílica da casca do arroz, antioxidante da lignina, ácido estérico vegetal, auxiliares de processo biobased, uma série de produtos biobased. Eu chamo a atenção aqui a medida provisória 1205, ela foi editada em dezembro do ano passado, que é o Programa de Mobilidade Verde e Inovação Mover. Eu não vou entrar em detalhes, mas se vocês lerem, vocês vão ver que é uma medida provisória específica para o setor automotivo e, obviamente, pega a cadeia da borracha, ela dá um foco muito grande para as questões de reciclabilidade e pegada de carbono do produto. Okay? Então, fiquem atentos, ainda falta regulamentar muita coisa, mas isso entrará em vigor. Okay? Bom, aqui eu tenho um exemplo de uma empresa de borracha, eu vou dar um zoom aqui, tá? O que ela diz? Essa empresa fez um pneu com 90% de materiais sustentáveis. Usou negro de fumo de várias fontes, tá? Inclusive de material vindo da pirólise de pneus, óleo de soja, sílica da casca do arroz, resinas biobased. Aqui é uma outra empresa, da borracha, também vou dar um zoom. Materiais de fontes renováveis, sílica, lignina e óleos e resinas vegetais. Aqui é um trabalho muito forte que está sendo feito pela Bridgestone e Michelin, com o intuito de estimular e ajudar a padronizar este mercado de negro de fumo recuperado a partir da pirólise de pneus. É um mercado que vem crescendo e vai crescer cada vez mais. Aqui no Brasil, nós temos alguns fabricantes com um destaque para a Polimix. Tá? Nós temos também aqui no Brasil, por exemplo, empresas tradicionais produtoras de negro de fumo, como, por exemplo, a Cabot, que já está aqui no Brasil, já está produzindo e comercializando um negro de fumo sustentável a partir de uma lógica de balanço de massa certificado pelo ISCC.
ela usa duas tecnologias e as duas utilizam materiais vindo da pirólise de pneus inservíveis, né? Mas eles têm uma tecnologia que esses materiais eles acabam entrando como um drop-in mesmo. O desempenho é igual, é o mesmo desempenho de um nervo de fogo tradicional, ok? São materiais bastante interessantes, ok? Aqui nós temos um outro exemplo de empresa utilizando borracha desvulcanizada. Isso aqui é um acordo que foi feito entre a Apollo Tyres e a Tyromer. Nós já temos no Brasil empresas usando o Tyromer. Eu tenho ajudado algumas empresas a fazer os processos de importação, então já temos empresas no Brasil usando borracha desvulcanizada da Tyromer. Tá? Nós temos aqui um outro exemplo, Vipal Borrachas utilizando um antioxidante à base de lignino. Tá? Então, são exemplos, a gente poderia ficar muito mais tempo aí mostrando muito mais exemplos. Vamos rapidamente para o social. Existem alguns temas que são muito importantes no social. Eu vou dar um destaque para o que eu tenho percebido que as empresas da borracha estão fazendo. Em primeiro lugar, a questão de um reforço nas atenções de saúde e segurança do trabalho, um foco muito importante para a saúde mental, qualidade de vida e hábitos saudáveis. Tenho visto também muito a questão de diversidade, equidade e inclusão, algo que questão de 5, 10 anos atrás era pouquíssimo falado, as empresas estão realmente valorizando, isso é muito importante, tá? Eu vou depois mostrar alguns exemplos do que as empresas estão fazendo. E tenho visto também um trabalho muito forte de cultura organizacional, propósito, engajamento e clima, e tem tudo a ver com a questão de engajamento e sensação de pertencimento dos colaboradores, ok? Aqui é um exemplo do grupo DAS, também fornece materiais de borracha para o ramo calçadista, também produz calçados. Ela, por exemplo, lançou uma cartilha que trata justamente de racismo, machismo, etarismo, questões, pessoas com deficiência, questão LGBT, QI+. Então, ela ela treina os seus funcionários, nessa cartilha mostra exemplos aí bastante importantes, ok? Aqui é uma outra ação de uma outra empresa do ramo de borracha, colocou entre as suas metas um aumento na participação nas posições de gestão de grupos subrepresentados. Aqui está praticamente eles levam em consideração questão de raças, questão de pessoas LGBTI+, e pessoas com deficiência. E aqui, ação específica para mulheres em posição de liderança. Ok? Tenho visto aí também muito essa questão do diário de engajamento de partes interessadas. Esse é um trabalho muito interessante que uma empresa do ramo da borracha faz. Ela compensa as suas emissões de gases de efeito estufa plantando árvores, e praticamente 50% das árvores plantadas são através dos seus fornecedores de logística. Okay? Então, de 93 mil, 40 mil foram os fornecedores de logística. Okay? Aqui é de uma outra empresa, também do ramo de borracha, muito interessante o que ela mostra aqui. Ela mostra todos os stakeholders e ela diz as principais ações que ela vai fazer com cada stakeholder. Okay? Bom, por último, vamos para a parte de governança. Existem vários temas importantes com relação à governança. Eu vou passar para vocês o que eu tenho percebido aí de alteração. Okay? A primeira delas é justamente a questão de adequar as práticas de governança atuais, incluindo as questões de ESG. Obviamente, sempre compatíveis com o quê? Com o ambiente legal e regulatório onde se encontra a empresa. E, obviamente, também sempre de acordo com o porte, né, dessa empresa. Tenho visto também isso
Isto é, digamos, muito importante, incluir a pauta ESG na agenda da alta administração, né? Aí depende muito do porte da empresa, vai depender quem é essa alta administração. Mas pode ser desde o conselho de administração, como pode ser o proprietário ou a proprietária, junto com a sua gerência. Okay? Então, depende muito o porte da empresa, mas o importante o que é? Trazer essas questões de ESG para a pauta de discussão de quem realmente toma as decisões mais importantes na empresa. E daí, dependendo do porte, as empresas têm utilizado também comitês de assessoramento, ou grupos de trabalhos, ou ambos, tá? Relacionados a ESG. Tenho visto também as empresas levando em consideração as questões de diversidade, equidade e inclusão no preenchimento de cargos de gestão. Okay? Um foco muito grande para a questão relacionada a mulheres, né? Tenho visto também muito a questão de inclusão de aspectos ESG na avaliação de desempenho e remuneração dos gestores. Ok? Bom, outro aspecto aí que daí tem aparecido, isso a gente vê muito nos relatórios de sustentabilidade ou nos relatórios integrados. Tá? As empresas, por conta da incorporação do ESG, têm feito uma revisão de propósito, visão, missão, etc. Tá? Como eu coloquei, algumas empresas estão realmente estruturando os processos relacionados ao ESG, né? E por conta disso, às vezes, tem comitês, grupos de trabalho, ou dependendo do porte, tem inclusive ambos. Tá? Para a parte de compliance, as empresas têm reforçado as áreas de compliance. Os regulatórios relacionados a ESG estão sendo ampliados. Hoje tem já regulatórios tanto do Banco Central, da CVM, da CNM, também muitos regulatórios europeus. Tá? Então, isso tem crescido. É importante que a empresa tenha estruturas específicas, né, também, para saber, dentro do ramo de atuação onde ela está, quais são os regulatórios obrigatórios e quais são aqueles que não são obrigatórios, mas que ela pretende cumprir. Né? Eu tenho visto as empresas trabalhando muito na questão de implementação de código de conduta e no treinamento e disseminação da cultura de compliance dentro dos seus colaboradores e também implementação de sistema de gestão de denúncias. E para dar conta dessa questão de compliance, cada vez mais empresas implementando softwares, sistemas de ERP e softwares específicos de ESG. Okay? Gestão de risco, da mesma forma, as empresas estão fortalecendo esse sistema, incluindo, obviamente, questões ESG nessa avaliação de riscos e oportunidades. Okay? Auditoria interna, da mesma forma, tanto interna quanto externa, um reforço nessas questões de auditoria, inclusão dessas questões relacionadas ao ESG, e daí também, né, como comentou o Marcelo, né, as empresas realmente têm utilizado muito como referência para a parte específica do ESG, a PR 2030. Tá? E algumas empresas já estão também utilizando avaliações externas. O que mais aparece é a avaliação do EcoVadis, mas algumas empresas olhando a questão de avaliação e pertencimento a empresas B, e quem está listado em bolsa ou pretende ser listado em bolsa também já está começando a olhar alguns critérios específicos do ISE da B3. Okay? A parte de segurança e gestão da informação também as empresas têm olhado cada vez mais. A parte de relatórios ESG também é relativamente novo, tá? Mas as empresas estão começando a realizar.
Bom, passando agora rapidamente o estudo, eu passei de fora muito rápido, mas o volume de temas e assunto é muito grande, por onde iniciar, né? Existem 7 passos, estão lá na própria PR 2030, parece que é tudo linear, mas na prática vai ser um processo sempre complexo de idas e voltas e ajustes, tá? Falando rapidamente sobre os 7 passos, o primeiro é conhecer, e quem tem que conhecer ESG, inicialmente, é a alta administração. Tá? Por que ela precisa conhecer? Conhecer para poder decidir se quer ou se não quer. E se decidir que quer, assumir o compromisso, assumir o compromisso de dar exemplo, de dar o suporte, de dar os recursos e de incluir o ESG na cultura e na estratégia. Próximo passo é fazer um diagnóstico. Eu gosto para saber o ponto de partida, onde a empresa está hoje. Eu gosto muito do diagnóstico com suporte de terceiros, porque o terceiro muitas vezes enxerga aquilo que quem está dentro da empresa no dia a dia não consegue ver ou não quer ver. Ok? A quarta etapa é planejar, né? Então, tem algumas questões importantes a serem respondidas no planejamento. Por exemplo, quais são os principais fatores, riscos e oportunidades ESG que afetam a estratégia da organização? Quem são as principais partes interessadas que realmente afetam a organização? Como engajar essas partes interessadas? Afinal de contas, quais são os fatores que realmente os que mais afetam o desempenho da organização? Okay? Existem algumas atividades importantes. A mais importante é a materialidade. Tá? Existem alguns procedimentos, alguns frameworks que ajudam a se fazer, a levantar a materialidade, mas basicamente o que é materialidade? É determinar quais são os tópicos, os assuntos, os fatores ambientais, sociais e econômicos que são relevantes para a empresa, relevantes para as partes interessadas e que pode realmente afetar a empresa e afetar as partes interessadas. E, a partir disso, a empresa vai priorizar toda a sua estratégia, as suas ações para responder a estas questões. Ok? Aqui eu tenho um exemplo de uma empresa do ramo de borracha. Aqui eu tenho de outra empresa, também fez a sua materialidade. Em função disso, ela definiu 12 tópicos como foco. Bom, por último, depois de planejar, vai implementar. Tá? Depois de implementar, vem a questão de medir e monitorar. E, por último, vem o relatar, que são os relatórios. E aí é fundamental a questão de transparência. Ok? Bom, pessoal, basicamente é isso que eu quero dizer para vocês que, como exemplos, eu peguei o que estava disponível na internet de forma não confidencial e de forma facilmente acessível. Boa parte dos exemplos são de empresas multinacionais, com sede aqui no Brasil. Não quer dizer que as empresas brasileiras não estejam fazendo, talvez até estejam fazendo, mas as informações não estejam disponíveis de fácil acesso na internet. Bom, eu novamente agradeço a BIARB, Singapore BIARESP, agradeço também aos meus colegas da Bristen, da Greenway e da rede pelo suporte. Nós temos, alguns colegas estão também aí presentes e podem participar dessa fase final aí de troca de conhecimento. Ok? Obrigado, fico à disposição. Eu vou parar de compartilhar, ok? Muito obrigado, Henrique. O tema é muito extenso e acredito que a gente tenha o interesse aqui de convidar para mais edições e nas próximas oportunidades, possivelmente a gente pode combinar de trabalhar um pouco mais de algum tema específico, como, por exemplo, este último que você trouxe, em relação ao formato de iniciação em que pese todas as empresas praticarem ESG a vida inteira. É uma questão de levantamento, inventário, compreensão, né, do ponto, imagino eu,
que cada empresa se encontra e o que é realidade para cada uma, né? Naturalmente que estes muitos exemplos que você trouxe, não necessariamente eles sejam nem obrigatório e nem aplicável a todas as empresas, né? São bons exemplos, são boas formas de demonstrar quão plural é o tema, né? E qual é a amplitude que pode se permitir, né, se instalar ou se praticar dentro de uma empresa. Mas também, pensando nesse aspecto, seria muito importante entender ou adotar, né, de partida, um bom roteiro e metas muito bem definidas aonde a empresa deseja chegar, né, com esse projeto, para que esse mapeamento e as atividades que virão a ser desenvolvidas, obviamente, sigam um norte mínimo, né, de trabalho. Eu gostaria aqui de ler uma pergunta, Henrique, se me permite, que chegou no chat, interessada pelo João Carlos. O microfone está aberto, fiquem à vontade. Como saberemos se o nível de implantação ESG está aceitável? Há algum certificado? João, assim, hoje não tem uma norma específica, como, por exemplo, para ISO 9000, para a qualidade, sistema de gestão da qualidade, nós temos lá ISO 9001, né? Para sistema de gestão ambiental, nós temos, por exemplo, a ISO 14001, as duas são certificadas, né? A gente não tem algo ainda hoje específico para o ESG, tá? Em termos, o que nós temos, por exemplo, nós temos a PR 2030, que ela é excelente, ela é fantástica, eu considero um documento assim fantástico, tá? Aonde ela dá recomendações, né, do que a empresa deveria fazer, né? Existem também alguns relatórios, alguns questionários, tá? Tanto de autoavaliação quanto algumas empresas têm criado em cima muito dessa PR 2030 e em cima de outros documentos internacionais, elas têm criado uma auditoria, né, um sistema de auditoria, onde no final ela indica o nível de maturidade que a empresa está, mostra os gaps, né? E, obviamente, a partir disso, a empresa pode criar um planejamento, né, para ir avançando nesses gaps. Mas tem também, por exemplo, algumas avaliações externas, e eu, por exemplo, gosto muito do EcoVadis, onde tu fazes uma avaliação, ela é externa, e tu recebe uma pontuação final e um selo, né? Tu vai ser prata, tu vai ser tu vai ser ouro, né? Vai dizer em que posição que tu estás, né? E o EcoVadis realmente ele acaba te comparando também com o teu próprio segmento. Então ele te posiciona no todo e te posiciona também dentro do teu próprio segmento. Então, eu vejo assim que existem, digamos, vários estágios. Uma empresa que está realmente iniciando, por exemplo, eu acredito que para o EcoVadis seja um pulo assim bastante grande, tá? Então, existem processos anteriores, talvez esse autodiagnóstico, um diagnóstico com o suporte de uma empresa, preparação de um caminho inicial, né, de um planejamento inicial, para talvez num segundo momento avançar em sistemas tipo o EcoVadis, mas não só EcoVadis, digamos, existem, né, outras avaliações, mas não tem assim, uma certificação ESG, somos certificado ESG de acordo com a norma tal. No momento, ainda não existe. Ok? Mais alguma pergunta? Henrique, a 2030, ela foi construída baseado em normas ISOs já muito conhecidas e até adotadas pelas empresas do nosso segmento, como a 9001 de qualidade, 14001 ambiental, a de responsabilidade social, a de governança, anti-suborno, enfim.
ela é, na verdade, estaria correto dizer que um compêndio das demais ISOs já praticada há muito tempo? Ela tem um foco muito grande em ESG, tá? Então, lógico que, por exemplo, assim, uma empresa que pretende fazer uma gestão de ESG, obrigatoriamente ela precisa ter uma boa gestão da parte de processos com relação à ISO. Que eu considero isso acaba sendo quase como digamos, uma ação, digamos, básica, né? Tu precisa ter os teus processos muito bem estabelecidos para poder, digamos, avançar numa gestão que também vai olhar as questões ambientais, sociais e de governança. Se tu não tens, bom, então aproveita e vai fazer praticamente tudo ao mesmo tempo, mas é muito mais complexo, tá? Digamos, a PR30 ela é assim, ó, ela realmente para a questão do ESG ela é excelente e obviamente ela usa muitos conceitos, né, de outras normas que já estão em ação, digamos, há muito tempo. Tá? Se tiver algum colega meu aí de Bristol, Greenway ou Rede SG que quiser se manifestar sobre a questão específica, fique também à vontade. Tá? Se tiver também mais uma pergunta aí, pode seguir. Não temos pergunta aqui no chat, o microfone está aberto. Eu imagino que alguém ativou o microfone. A Lucinéia, ela pediu a palavra. Lucinéia, fica à vontade, pode. O microfone é seu. Gratidão, Reinaldo, e a oportunidade aí de participar dessa apresentação. Henrique é um querido e conteúdo maravilhoso, viu, Henrique? Parabéns. A minha pergunta, na verdade, é para o Reinaldo e para o Henrique, que são da área, né? Eu gostaria de saber, quando a gente fala do S, o que o ramo, né, a indústria da borracha tem feito para os impactos na comunidade, né? Porque a gente viu ali uma preocupação muito grande do impacto do produto. Mas eu gostaria de entender, até porque, Reinaldo, você enquanto sindicato e a questão do movimento associativista, ele tem a sua responsabilidade social, né? Eu acredito que vocês já tenham desenvolvido algum projeto voltado para entender como, de alguma maneira, através aí do S, né, do SG, criar uma contrapartida, que eu não sei como que ela pode ser analisada aí por vocês, não sei como que funciona, mas falar um pouquinho sobre os projetos sociais e os impactos na comunidade, como que vocês tratam aí no sindicato. Lucinéia, obrigado pela pergunta. E a resposta é um pouco extensa. Eu vou sintetizar só separando dois universos, que no que tange ao aspecto de sermos um sindicato e termos a responsabilidade de tratar da relação entre empresa e empregados, a convenção coletiva e os termos que regem esta relação, entendemos que a CLT e todas as normas adjacentes à lei trabalhista já contempla uma série de requisitos atinentes ao aspecto social, que naturalmente são mandatórios às empresas, nesse caso, não tem uma opção de seguir ou não. Mas no que tange à gestão, nós temos aqui há 3 anos uma comissão de gestão de pessoas, que agora ela ganhou uma nova roupagem, ela é também trabalhista e previdenciária, e há 3 anos a gente discute ESG, temas sociais, trocas de experiência que as empresas praticam, algumas num estágio de maturidade mais avançado e são apresentados como case nessa comissão, outros não tão avançados assim, e a ideia é exatamente que a gente consiga, a partir dos exemplos e do debate dentro dessa comissão, elevar o assunto a um grau de compreensão e possibilidade das empresas praticarem com maior afinco aquilo que as melhores práticas de governança corporativa no que tange o social, que é a sua pergunta, espera que as empresas façam. Adicional a isso, nós fazemos parte do Sistema S, como todos sabem. O Sistema S faz parte
no âmbito confederativo pela CNI, no âmbito do Estado de São Paulo, onde estamos localizados, é a Fiesp, e esse tema é exaustivamente também trabalhado pelas nossas instituições de grau superior, e são diversas formas de apoio que são oferecidos, desde cursos, palestras, até consultorias e treinamentos dentro da área, e nós estamos a todo momento disponibilizando isso aos associados, trazendo para o debate e ofertando caminhos não só de adesão aos programas, mas, inclusive, de recurso financeiro. Muitos dos projetos têm coparticipação ou até são subsidiados integralmente para que as empresas possam praticar. Faço, inclusive, não no social que você comentou, mas um merchan aqui sobre 2 projetos que estão rodando dentro do que tange ao Sistema S, que é um chamado Transformação Digital. Muitos devem ter visto este programa, se já não participam, e não se atentem ao nome digital pensando que é informática, e sim é automação, melhoramento de processo dentro das empresas, e isso entra dentro de um conceito de gestão e governança também. E está iniciando um processo, um projeto agora, que também será integralmente subsidiado pelo Sistema S, capitaneado neste momento pela Fiesp, que é um programa estruturante de descarbonização para a indústria. Nós iniciamos uma etapa de levantamento de informações para poder diagnosticar o estado de cada segmento ou KNAI do setor da indústria de transformação no estado de São Paulo, para poder desenvolver vamos chamar uma espécie de template para iniciar um trabalho. E na próxima fase, que em breve deve ser anunciada, nós teremos aí a etapa de dimensionamento de emissão e o inventário de carbono em cada segmento. E isso, naturalmente, será disponibilizado às empresas em formato de um serviço subsidiado pelo sistema, com apoio e consultoria individual em cada empresa. Henrique? O Reinaldo, então, Oi. aproveitando aí sua fala, o Transformação Digital eu fiz pelo Sebrae na minha empresa, então faço parte, inclusive concordo com você que é um todo, né, ali de você tentar criar os processos com inteligência artificial, então isso realmente faz a gente reduzir o custo, mas aí entra na questão da empregabilidade também, né, Reinaldo, que de uma certa forma você robotiza boa parte dos processos, e aí essas pessoas vão para o mercado, e eu acho que falando de Fiesp, eu estou na FIENG, né? Ou seja, estou vinculada à FIENG e ao Sebrae Minas, e aqui a gente tem tido esse cuidado, né? De gerar projetos ligados à educação financeira, tá? E dentro da educação financeira, que a gente trabalha no movimento associativista e cooperativista, nós temos trabalhado a saúde financeira como motivação para o trabalho e engajamento no planejamento estratégico. Então, tem sido um trabalho bem fortalecido pela Federaminas, que é o programa Educação Financeira para Todos, pensando em chão de fábrica, né? Que a gente sabe que hoje a saúde financeira ela pode gerar, pós-pandemia, não só uma crise na saúde mental, mas também a gente tem percebido aí questões mais caóticas como suicídio no trabalho. Você está aí na indústria trabalhando enquanto sindicato para defender a qualidade de vida e bem-estar, né, dos colaboradores. Então, trago essa pauta aí, se já não foi discutida pelo sindicato, a saúde financeira, trago aí como uma pauta a ser olhada, e a gente se coloca à disposição para falar mais dos projetos que a gente faz aqui em Minas. Temos desenvolvido o fortalecimento financeiro de mulheres e seus familiares, porque a gente tem trabalhado dentro da antropologia, de gerar conhecimento de gestão empresarial para as esposas, para que essas consigam apoiar, obviamente, seus maridos, né? Geralmente eles estão ali no trabalho, mas a gente percebe que a renda extra, ela colabora para a saúde financeira desta família. Em especial, esse negócio pode virar um negócio familiar que complementa a renda e gera emprego para os filhos. E aí, falando, Reinaldo, de inteligência artificial, a gente sabe que com a robotização, o emprego aí para quem tem baixo estudo, ele passa a ser uma ameaça, e isso gera uma necessidade de empreendedorismo na comunidade. Então, tanto os sindicatos como o movimento associativista e cooperativista de Minas Gerais têm tentado trabalhar fortemente os programas de fortalecimento financeiro
para mulheres, para homens, para jovens. Então, a gente aqui tem trabalhado o associativismo jovem também, para que esses jovens já engajem em movimentos que gerem sustentabilidade financeira e eles possam apoiar os seus familiares. E por esse motivo que eu falei sobre o S, falei sobre o impacto na comunidade, porque óbvio que a educação financeira, ela entra no E, quando a gente pensa em economia familiar, quando a gente pensa em moda brechó, quando a gente cria uma cultura onde as pessoas utilizam menos dinheiro e mais compartilhamento, é uma forma aí de sustentabilizar, de criar acesso às coisas, mas sem que elas tenham que o tempo todo fazer trocas em cédulas. Então, tem uma visão um pouco mais associativista e colaborativa. Falamos do consumo consciente e colaborativo e mais do consumo local, porque nós temos que gerar emprego para os nossos municípios para gerar desenvolvimento local. Então, gostaria muito que essa pauta fosse importante, viu, Reinaldo? Aí dentro da pauta do SG, que o sindicato está abraçando, que vocês olhem para os impactos na comunidade, não só a comunidade interna, mas a comunidade do entorno também, porque a gente sabe que quando tem uma indústria de borracha numa cidade, ela pode representar, talvez, dependendo do tamanho do município, a única fonte de renda ou maior fonte de empregabilidade naquela região. Então, se ela não tem esse compromisso de olhar para dentro e para fora, aquele município com a saída da indústria de borracha da cidade, ela pode representar, por exemplo, uma cidade dormitório futura. Isso tem que ser uma pauta a ser defendida pelo sindicato. Muito obrigada. Perfeito, Lucimeia. Obrigado pelo reforço da recomendação. Parabéns pela iniciativa, pela FIENG. Temos aí em Minas o Simbor Minas, temos o presidente do Simbor Minas, o Roland von Urban. Ele traz as experiências da FIENG aqui para nós e a gente compartilha essas experiências Brasil afora. São muitas, como você muito bem exemplificou, a questão da educação financeira. No que tange a parte de educação, e pensando no social e a questão da inteligência artificial, sob o aspecto de ocupar vagas de trabalho que hoje são desempenhadas por pessoas que não possuem o conhecimento na matéria. O Senai já há um bom tempo está preocupado com essa questão e já tem muito programa ativo em curso, com oferta de vagas, boa parcela das vagas do sistema do Senai, são disponibilizados em projetos ligados ao governo, de forma naturalmente gratuita à sociedade, e eles se estendem desde cursos de curta duração até cursos de graduação e pós-graduação, e abrangem não só o tema da inteligência artificial, mas também todos os temas que perpassam a indústria de transformação. Então, obrigado pelo reforço e teremos aqui também, já temos e reforçaremos a questão da importância do que você compartilhou. Henrique, eu compartilho aqui com o Henrique que nós não temos pergunta no chat, são 11h12. O seu Laércio pediu a palavra. Seu Laércio, então, antes de passar a palavra para o seu Laércio, apenas por conta do horário, eu vou convidar todos para que nós tenhamos aí mais uma oportunidade de debate, quiçá com um tempo um pouco mais extenso do que esta agenda de 1 hora que nós reservamos, pois entendemos com a experiência de hoje que o tema é bastante atraente a todos, interessante e merece novos encontros. Então, fica aqui já o convite, antes de passar a palavra ao senhor Laércio, e na sequência eu passarei ao Henrique, deixando aqui mais uma vez o convite. Quem quiser enviar perguntas pelo chat, a gente endereça ao Henrique e ele retornará com a resposta. Uma pergunta ao Henrique, antes de passar para o Laércio: a apresentação será disponibilizada junto com a gravação dessa? Sim. Perfeito. Senhor Laércio, a palavra é sua, por favor. Bom dia a todos, obrigado aí pela apresentação, pela palestra, e parabenizar aí o colega Henrique, colega de MBA da rede ESG Brasil, né? E dizer que a rede tem essa possibilidade, na pergunta anterior do colega que estava aí acho que é o João Carlos. Carlos, né? Como identificação, sabendo se o nível de implementação está aceitável. Dentro dessa visão de grau de maturidade, a gente tem condições de apoiar todas as empresas aí que fazem parte do Sindibor ou algum outro que queira participar, dessa visão desse grau de maturidade e ações necessárias que forem para adequação e desenvolvimento desse grau e posicionamento
tanto pela PR 2030, como por algum outro indicador que a gente possa trazer para vocês aí, tá bom? Então, a gente coloca a rede à disposição para esse trabalho, reforçar dentro dos aspectos ESG, sem querer se alongar muito, outros dois grandes benefícios que eu vejo, que é a melhoria, atração e retenção de talentos, né, e atratividade e lealdade de clientes. Eu acho que são dois pontos aí extremamente importantes que vocês não, todos nós, né, enquanto organizações, devemos nos preocupar. Demais agradeço mais uma vez aí a palestra. Parabéns, colega Henrique, pela apresentação. Obrigado, Laércio. Inclusive, eu vou entrar aqui na sua frente, Henrique, só para compartilhar algo que eu já combinei com o Henrique em relação à rede ESG, que lá na ExpoBor, entre os dias 26 e 28, na Arena do Conhecimento, nós teremos 3 palestras, uma focada em E, uma focada em S e uma focada em G. O Henrique será o capitão do time de consultores da rede ESG, que ele convidará para serem os painelistas desses 3 temas que comporá a nossa agenda da Arena. Então, estão também todos convidados a este bate-papo lá na ExpoBor Pneu Show, 26 a 28 de junho deste ano. Henrique, agora é contigo. Eu, antes de passar a palavra, quero mais uma vez agradecê-lo e agradecer a todos pela participação aqui no dia de hoje, esperando vê-los em breve. Henrique, por favor. Obrigado pelo convite, viu, Reinaldo? Nós que agradecemos, Laércio. Bom, pessoal, agradeço a participação aí, né, de vocês. O assunto realmente é extenso, é complexo. Ele demanda muito mais tempo, mas acho que a gente conseguiu dar pelo menos um breve resumo, principalmente passar a questão da importância. Eu me coloco à disposição, Reinaldo, se precisar outras vezes que a gente participe, né? Coloco também tanto o pessoal da rede, da Greenway e da Bridge também estão à disposição. Se necessitar de uma apresentação específica, né, de qualquer uma dessas empresas, ou se alguma empresa que está assistindo quiser conhecer um pouco mais, né, de uma dessas 3, as equipes estarão aí à disposição. Novamente aí agradeço, tá? Muito obrigado aí e sucesso. Queria só por último comentar que mesmo as empresas que já estão mais avançadas nessa questão do ESG, a gente olha as empresas, digamos, europeias, elas não estão muito mais avançadas do que nós. Tá? A gente olha os relatório de 2020, 2021, 2019, tá? Então, mesmo quem iniciar agora tem todas as condições, tá, de recuperar o tempo perdido. Tá? Ainda está numa fase muito de aprendizado, está todo mundo aprendendo. Os próprios frameworks estão sendo alterados e revisados. Eu acho que tem tempo aí, né, para a gente iniciar e estar num patamar muito similar ou superiores às empresas que já iniciaram esse trabalho há mais tempo. Ok? Obrigado e bom dia, pessoal. Muito bom. Henrique, só compartilha aqui, Daniel Paludo mandou parabéns a você, a Luciana Monteiro também. Obrigado. A Silvia Ros também agradeceu e congratulou sua apresentação. E assim chegamos ao fim. Um bom dia a todos e nos vemos em breve. Obrigado, Henrique. Obrigado a todos. Bom dia. Bom dia. Tchau. Até mais. Bom dia.